Escuta, eu tenho 3 filhos. Eu juro pela Maria Eduarda, que vai fazer 5 anos dia 21 de maio agora. Eu juro pela minha filha, cara, que se eu ficar em cana nesse mal, porque eu vou estar lá dentro, nessa raiva que eu vou passar, já vai começar a acontecer aqui fora. Você jogou no B.O. furado, só que eu não vou ficar não, cara, porque eu tenho dinheiro. Eu gasto que gastar pra sair. Senta aí. Senta aí. É o máximo que você consegue fazer. Fica de boa, tá? Eu já Você te tá dei. entendendo? Fica de boa, certo? Não, já era, senhor. Fica de Só boa vou que em aqui frente a gente é ao médico, profissional. porque você pode ser Tem pro outro lado, nós temos que Tá. Como é a vida do preso forjado no sistema prisional? Quais são as revoltas e os desafios que ele enfrenta lá no sistema? É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo ao maior canal aqui do YouTube dedicado ao sistema prisional. E hoje eu quero entrar num tema muito polêmico, que é o tema que muitas pessoas perguntam pra mim. Pô, como é que é a vida daquele cara que de repente ele até tava no movimento, mas a polícia foi lá e forjou ele? É um tema que desafia demais a gente, por quê? Porque as pessoas falam assim, qual que é a linha de raciocínio da galera? Ah, se o cara estava praticando um crime, no caso, vamos pegar o crime que tem maior recorrência nesse aspecto, que seria o tráfico. Então o que acontece? Olha o raciocínio de parte da nossa sociedade. Ah, mas se o cara estava praticando alguma coisa, pra mim não tem problema nenhum se a polícia for lá e forjar o cara. Ou seja, o raciocínio ele é um raciocínio inverso, né? Porque você dá legalidade para uma ação ilegal, falando em outras palavras, você aplaude a polícia por estar fazendo uma coisa errada, ou seja, implementando uma droga no cara para fazer uma prova e essa prova trazer uma condenação para esse criminoso, só que ao mesmo tempo você aplaude essa ação da polícia, mas repudia, ou seja, rejeita a ação do cara que está andando na ilegalidade. É muita hipocrisia. A regra do jogo funciona assim: polícia faz o trabalho dela, junta a prova, faz a apreensão. Se o cara for pego, perdeu, até na linguagem da polícia é assim, né? Perdeu, já era, tá em cana. Entendeu? Não tem muita ideia para ficar trocando aqui. É assim que funciona ou é assim que deveria funcionar. Só que aqui eu tento ponderar as questões. Eu não tô dizendo que essa é a regra da polícia. Muito pelo contrário. Isso é uma exceção dos maus policiais ou às vezes o policial que tem raiva de um certo indivíduo. Então ele sabe que aquele sujeito, ele pratica esses crimes na cidade, naquele bairro. Só que o cara é ligeiro. O cara não anda com droga. O cara sempre tá ali se esquivando das abordagens policiais, e esse policial, por se sentir, vou colocar aqui uma aspas, por se sentir frustrado e não conseguir, muitas vezes, juntar elementos, juntar provas, ou até mesmo pegar esse cara em flagrante, o que ele faz? Ele cria uma situação, aborda o cara numa rotina, tipo uma parada de rotina, e aí implementa uma droga no cara, e aí o que acontece? Na vida prática, é a palavra da polícia contra a palavra daquele cara que está sendo acusado. O que você acha que vai prevalecer na hora do julgamento? Não sei. É isso mesmo, vai prevalecer a palavra do policial, porque o juiz vai alegar o seguinte: o policial ele tem fé pública. Não existe motivo para que o policial venha implementar uma droga naquele sujeito. Então apenas um exemplo, vamos rodar aqui uma matéria, uma reportagem só para você ver que acontece sim na vida. Lembrando que eu estou dizendo aqui de exceções, mas como tem muitas pessoas que acabam falando que os presos são todos iguais, que todo preso atrasa trabalhador, que todo preso é isso e aquilo, gosta de pegar as exceções e trabalhar como regra, aqui a gente também está trazendo um conteúdo falando da exceção, porque realmente existe esse tipo de situação dentro do sistema prisional. Presos que até estavam praticando o tráfico, por exemplo, mas ele foi preso de forma incorreta. Quando eu falo que ele foi preso de forma incorreta, eu não estou dizendo que ele não praticava o crime. É aqui que está o ponto da questão. Existem pessoas com dificuldade de entender isso. Uma coisa é saber que o cara tá ali na prática criminosa. Outra coisa é você falar para o Estado agir de forma ilegal, não respeitando o devido processo legal, não respeitando o princípio que realmente rege o nosso ordenamento jurídico. Quando você aplaude isso, mano, aí você realmente está falando que tem que agir de forma errada, e quando isso acontecer na tua vida, você vai querer que respeite todo o devido processo legal, a ampla defesa. Então a gente tem que ter, no mínimo, coerência. Então existe uma diferença muito grande entre aquele preso que ele é forjado e o preso inocente. A vida do preso inocente vai ser conteúdo separado para a gente falar sobre como é
a vida dele no sistema prisional. Vamos falar disso em outro momento. Então, normalmente, esse policial que faz esse tipo de situação, que forja para poder juntar uma prova para prender o cara, na minha opinião, ele é o pior bandido que existe na sociedade, porque ele precisa de uma farda para cometer um crime. Então, essa é a minha avaliação nesse ponto, mas comenta aqui o que você acha desse perfil de policial. Você é a favor? O policial sabendo que aquele cara tá ali fazendo alguma prática criminosa, você é a favor de ele implementar uma prova de forma ilegal só para tirar esse cara da rua? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui abaixo e não se esqueça, logicamente, de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque isso você gera um engajamento, a nossa informação chega para mais pessoas e você fortalece o nosso trabalho. E como é a chegada desse preso, então, agora que a gente entendeu como funciona o procedimento da prisão, falando aqui de forma bem simplificada para que você possa entender, como é que é a vida desse prisioneiro forjado no sistema prisional? Primeiro que ele chega lá com muita raiva e muito ódio. Pô, Arquimedes, mas não é estranho o cara chegar com raiva e com ódio, mesmo sabendo que ele estava praticando ali um crime? Claro que é normal. Por que é normal? O cara, quando ele está se dedicando a uma prática criminosa, pegando aqui o tráfico de drogas como exemplo, ele tá lá, mano, ele não tá pensando em andar de forma legal ou honesta. Então ele não vai achar justo, eu tô falando aqui a cabeça do cara, tá? Não tô dizendo que é o correto e nem que eu concorde com isso. Mas na cabeça do cara, o que ele tá pensando? Pô, se fosse pra me prendesse realmente de forma correta, que ele tivesse realmente me prendido com a capacidade da investigação. Quando o cara é preso, a gente fala na linguagem, né? Por exemplo, quando ele é preso porque ele deu uma mancada, porque ele errou, ou porque ele não fez ali, digamos assim, os devidos cuidados para não ser preso, ele não fica reclamando na cadeia. Ele fala, mano, dei mancada, mérito da polícia. Os próprios bons policiais, quando também faz uma apreensão correta, com investigação, é um mérito do cara. Pô, eu executei meu trabalho com honra, eu executei meu trabalho de forma digna. E até o próprio preso, ele entende isso. Ele fala, pô, esse policial aqui foi sujeito homem, mano. Ele fez o trampo dele. Não tem como você argumentar. A polícia vai lá, faz o trampo dela da forma correta. O cara que entrou em cana, ele não tem como não reconhecer. Mérito do senhor. Aqui é aquela velha máxima, né? É o gato buscando o rato, é um caça, entendeu? Só que quando o cara é forjado, já é uma outra conversa. O cara realmente chega com muito ódio no sistema prisional, porque ele sabe que ele tomou todos os cuidados, falando aqui numa linguagem bem criminosa, tá? Ele sabia que tomou todos os cuidados para não estar no sistema prisional, então logicamente que ele entra lá com muita revolta. Então você vai perceber que nos primeiros dias, nos primeiros meses, ele vai estar lá sempre muito estressado, muito nervoso, sempre falando, pô, que covardia, e é aqui que nasce uma coisa muito perigosa, que é o que eu venho falando aqui no canal, que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. É nesse momento, é através dessa revolta, lembre-se do que eu tô falando aqui, o vídeo ele é específico sobre o preso forjado, tá bom? Tem que ficar reforçando isso aqui, porque as pessoas, às vezes elas tiram as coisas do contexto. Esse preso forjado encontra na organização criminosa um discurso que vai alimentar essa revolta. Simplificando, a organização criminosa fala assim, tá vendo? Nós somos contra o Estado, nós somos contra todo esse sistema, nós somos contra isso. Nisso, acaba alimentando aquela revolta do cara, o cara fala, tá certo, vou virar membro de uma organização criminosa para lutar contra esse tipo de covardia. Então aqui é apenas um exemplo de vários outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui para você, aonde realmente o discurso da organização criminosa encontra muita força. Porque, cara, quando você realmente se depara com uma situação como essa, uma situação que o cara, ele tava ali fazendo o ato ilícito dele, mas ele percebe que quem prendeu ele foi um policial bandido, porque não tem outra palavra, né, mano? Policial que não anda na legalidade e usa de atributos ilegais pra poder prejudicar outro cara, o cara desse ele é bandido, ele não é um policial, ele é um bandido. Quando ele faz isso, cria-se realmente aquela narrativa nós contra eles. Então eu penso que a sociedade não deveria aplaudir esse tipo de atitude do mal policial. Tem que dar legitimidade pro bom policial, que cumpre as suas funções, que anda ali dentro da legalidade. Ah, mas se andar dentro da legalidade nunca vai prender ninguém. Cara, aí não é culpa do bandido, não é minha culpa, é culpa da nossa legislação, é culpa de outras pessoas. A gente tem, é o que eu falo aqui nesse canal, você tem que aprender a separar os temas. Quando você estiver falando daquele tema, Arquimedes, você concorda com a legislação?
tenho ressalvas, tem alguns pontos que eu concordo, outros que eu não concordo, é um outro debate. Agora, não tem como, porque você não concorda com a legislação, você atribuir que realmente fazer isso é o correto, mesmo que o cara esteja ali na ilegalidade cometendo um crime. Não tem como aplaudir isso. E quem conhece a vida prática sabe a dificuldade de você provar que o cara foi forjado, porque não tem como. O cara vai chegar lá, ele vai ser condenado 5 anos, 10 anos. Então, quando eu fico vendo aquele discurso da galera falando assim, o judiciário, o policial prende e a justiça solta, eu falo, você não tem noção do que é a realidade. Você não sabe como é difícil conseguir uma liberdade ou absolver o cara na primeira instância, na segunda instância, nos tribunais de justiça. Você está totalmente desconectado da realidade. É só você ler as sentenças, vai num tribunal, vai numa vara uma vara comum para você ver e ler a sentença de um juiz, você vai ver que ali é mão dura. Essa coisa, a polícia prende e a justiça solta, é no seu mundo, é no mundo da fantasia, porque no mundo real, no mundo cinza da realidade, é outra situação, acontece de outra forma. E não precisa concordar comigo não, é só você ler, é só você pesquisar as decisões, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, e você vai ler ali as decisões dos juízes e vai ver como eles são mão de ferro. Mas eu fiquei sabendo que o fulano de tal ali saiu. É como eu disse, você pega a exceção e transforma em regra. Todas as vezes que você pega a exceção e transforma em regra, você não está sendo justo. É o mesmo exercício que eu faço com você aqui no canal. Se eu pegar então esse policial que forja, que é o policial bandido, e falar que todos os policiais são bandidos e são policiais corruptos, você vai falar assim, tá errado, porque você está pegando a exceção e transformando em regra. Só que quando eu falo para você, não faça isso quando você estiver analisando o sistema prisional, você fala, não, mas aí pode, porque lá tudo não presta, tudo é lixo. Coerência, entendeu? Coerência é uma coisa que aí você tem que desenvolver, ou você tem, ou você não tem. Então, quando a gente fala sobre o devido processo legal, sobre as garantias constitucionais, isso é para que a gente possa ter uma segurança jurídica, para que uma pessoa não seja colocada na prisão de forma ilegal. Porque todas as vezes que isso acontecer, não tem problema, você cria um monstro e você alimenta esse monstro, que um dia ou outro ele pode pegar você. Isso acontece até mesmo dentro do sistema prisional. Muitas vezes o policial penal cria ali uma situação para prejudicar o preso, e aquele preso vai responder uma sindicância, que é como se ele fosse preso dentro da cadeia, entendeu? A sindicância é como se o cara entrasse em cana preso. Muito louco isso, né? Só que atrasa a vida do cara. Muitas vezes ele estava próximo de montar um benefício, ele não pode mais montar o benefício, ele pode ser transferido para uma unidade mais longe da onde ele estava. Então, existe, infelizmente, essas situações que acontecem no mundo real. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado os 2 novos canais que eu fiz aqui no YouTube. Um é falando sobre a lei de execução penal, processo penal, falando sobre a parte jurídica. O outro canal é sobre uma análise sobre crimes, né? Pra gente não misturar aqui nesse canal. Aqui nesse canal eu vou manter só a questão do sistema prisional. Eu até fiz um pouco de bagunça, acabei colocando outros temas, só que eu decidi separar os temas. Então, se você quiser saber mais de outros assuntos de formas específicas, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você se inscrever nesses 2 projetos novos que nós temos aqui no YouTube, beleza? Conto com você. E se você quiser saber mais sobre os meus projetos, não se esqueça também de conhecer meu site, arquimedesnicastro.com.br. O primeiro link é aqui da descrição. Lá você vai encontrar o meu livro, Lodebar, você vai encontrar a nossa assessoria jurídica, você vai encontrar também os nossos treinamentos, todos os nossos projetos estão aqui abaixo no primeiro link da descrição, beleza? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça, dê a honra de deixar o seu like, fazer o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!